Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, Rafael Volsi aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um guia completo sobre lentes. Esse foi um vídeo sugerido lá no meu Instagram. Se você não me segue lá também, aproveita para seguir agora, que é o @fotógrafo sem segredo. Compartilho dicas de fotografia lá quase todos os dias, beleza? Então a ideia é fazer esse guia definitivo sobre lentes e ao final a gente vai falar sobre alguns exemplos de cada situação para cada lente. A gente vai utilizar basicamente as duas principais marcas que são Canon e Nikon, mas quase todas as marcas trabalham mais ou menos da mesma forma, tem mais ou menos as lentes equivalentes ali em questão de qualidade, em questão de tipo de lente e tudo mais. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil, principalmente para quem está começando aí na fotografia. Então o primeiro passo é a gente entender o que significa esse número, 24mm, 50mm, 100mm, 200mm, da onde vem esse número e o que isso vai afetar na sua fotografia. Óbvio que milímetros é uma unidade de medida de distância, mas o que é essa distância? Distância, esses 24 milímetros é a distância do que para que? Esses 50 milímetros é a distância do que para que? Nesse desenho aqui a gente consegue ver o que é essa distância que apresenta nas lentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o corpo da câmera, o sensor da câmera que fica lá atrás, ou o negativo, se for uma câmera analógica. Eu tenho aqui um ponto de convergência da luz, né, da imagem, aonde a imagem inverte, e aí a gente vai formar esse ângulo inverso aqui. Então é um ponto de convergência, é o ponto central do elemento de foco ali da sua lente, aonde vai encontrar o foco da sua imagem, tá? E aqui o ângulo de visão formado por esse ponto de convergência aqui, tá? E aí o que acontece? A distância entre esse ponto do elemento principal da sua lente e o sensor é a distância focal. É essa distância que a gente está falando quando a gente utiliza o termo 35mm, o termo 24mm, o termo 100mm. Isso em relação à lente, tá? Não confundir com o tamanho do sensor de 35mm. Então, quando eu falar para vocês que eu estou utilizando uma lente 24mm, significa que a distância do sensor aqui da minha câmera até esse ponto aqui é de 24 milímetros, ou seja, 2,4 centímetros, tá? Essa é a distância desse ponto para o sensor da câmera. E isso vai afetar diretamente nesse ângulo aqui, ó. Agora vocês estão me enxergando em 24 milímetros. Essa lente que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, ela é 24 milímetros. E aí, o que acontece? Quanto maior for a distância desse ponto central aqui para o sensor, menor vai ser esse ângulo de visão aqui, ó. Então, se eu tiver 24 milímetros, significa que esse ponto está mais próximo do sensor, eu tenho esse ângulo mais aberto. Se eu tiver 50 milímetros, isso aqui vai estar um pouquinho mais afastado, vai estar por aqui, e esse ângulo aqui de saída, ele vai ser um pouquinho menor. Por exemplo, aqui nesse desenho, ó, eu tenho uma lente 50 milímetros, aqui está o ponto que a gente quer, e o sensor. Significa que daqui até aqui eu tenho 50 milímetros. E aí eu tenho esse ângulo aqui, que a gente pode chutar que é, sei lá, um ângulo de 20 graus, estou chutando, tá? E aí conforme eu ando esse ponto para frente, em uma outra lente aqui, uma 100 milímetros, por exemplo, eu tenho uma distância maior para o sensor, então o ângulo que se forma aqui, ele acaba sendo menor. Então o ângulo de visão acaba sendo menor, tá? Então se esse aqui era 20, aqui vai ser 15, por exemplo, tá? E aqui o mesmo caso, 200 milímetros a distância do sensor para esse ponto aqui, e o ângulo aqui vai ser ainda menor, tá? Então percebam que aqui eu tenho um ângulo aberto, aqui um ângulo um pouco menos aberto, e aqui um ângulo um pouco menos aberto ainda, tá? Um ângulo mais fechado aqui entre os três exemplos. Então vamos na prática. Eu estou utilizando aqui uma lente 24mm. Eu vou colocar essa lente aqui em 17mm agora. Então vocês estão vendo todo o meu quarto aqui, toda a informação do quarto, certo? Ó, vocês estão vendo aqui a porta, né? Vocês estão vendo a janela. Vocês estão vendo lá em cima tem desse lado de cá, ó, tem um violãozinho. Vocês conseguem ver mais coisas aqui no meu quadro, porque eu estou usando 17 milímetros. Ou seja, a distância que eu estou utilizando aqui desse ponto para o sensor da câmera é 17 milímetros. Logo, como isso aqui está mais para trás, o ângulo de saída aqui vai ser
bem maior, tá? Então por isso vocês estão me vendo agora em 17 milímetros com bastante informação aqui, ó, janela, porta, detalhes lá em cima. Se eu voltar aqui para 24 milímetros, vocês estão vendo menos coisa, ó, a janela já não está aparecendo mais desse lado, a porta um pouco menos, cortou aqui em cima o violão do lado de cá, né? Então vocês já estão me vendo com um ângulo um pouco mais fechado, ou seja, eu alterei aqui a distância desse ponto para frente, deixei ele mais longe do sensor e aí eu fechei um pouco o meu ângulo de visão. E se eu fechar aqui para 28 milímetros, que é o máximo que essa lente faz, fecha mais ainda. Isso nada mais é do que o famoso zoom, a gente chama isso comumente de zoom, tá? Vou voltar aqui para 24, até um pouquinho mais, ó, vou deixar aqui em 20 milímetros, 20 milímetros, vamos fechar a janela, ó, até sumir a janela. Opa, mais um pouquinho. Beleza, agora vocês estão me enxergando aqui mais ou menos em 22 milímetros, tá? Então essa é a diferença na prática da distância do sensor para esse ponto de convergência que fica dentro da sua lente. É isso que significa uma lente 24 milímetros, ou uma lente 50 milímetros, ou uma lente 80 milímetros. Na prática mesmo, sem segredo, significa que quanto maior for a distância do sensor para esse ponto, mais zoom vai ter a sua câmera, mais fechado vai ser o seu ângulo de visão, beleza? Ficou claro isso? Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários, tá? Então aqui um desenho também para exemplificar essa questão de ângulo, tá? A gente quando fala de ângulo de visão é esse ângulo aqui, ó, como vocês viram. Conforme eu abro, vocês enxergam mais coisas, conforme eu fecho, vocês enxergam menos coisas aqui na minha sala, no meu escritório. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, uma lente 11 milímetros, ela teria mais ou menos um ângulo de visão de 180 graus, tá? Uma lente 18 milímetros, mais ou menos 100 graus e assim por diante. Até aqui em 900 milímetros eu tenho apenas 3 graus aqui de ângulo, ou seja, uma lente com bastante zoom que você vai conseguir encher o quadro inteiro. Como por exemplo aqui nessas fotos, eu tenho o mesmo local, essa foto foi tirada do mesmo local com várias distâncias focais diferentes, né? Então a câmera estava num tripé, ela não se mexeu em nenhum momento. Quando eu fotografei em 14 milímetros eu consegui incluir toda a cadeia de montanha, em 24 milímetros um pouco menos, e assim por diante, até aqui em 400 milímetros, que eu estou vendo aqui só um pedacinho aqui das construções, que está exatamente por aqui assim, tá? Então essa é a diferença entre 14 e 400 milímetros. Isso precisa ficar bem claro, porque existem muitas pessoas que acabam perguntando em grupos assim, pessoal, estou em dúvida qual lente é melhor, uma 24 milímetros ou uma 200 milímetros? Uma lente não tem nada a ver com a outra, elas nem deveriam ter sido colocadas ali no mesmo cesto, são lentes completamente diferentes, com propostas diferentes. A gente vai ver que existem lentes 24 milímetros melhores do que outras lentes 24 milímetros também. Existem lentes 200 milímetros melhores do que outras lentes 200 milímetros, mas não dá para comparar uma lente 200 milímetros com uma lente 24 milímetros. E por incrível que pareça, as pessoas perguntam muito isso, que estão na dúvida entre comprar uma 24 milímetros ou uma 100 milímetros. Ou seja, ela não sabe para que ela quer a lente, ela não sabe qual a diferença entre uma 24 e uma 100 milímetros. Bom, esse é o primeiro ponto a se entender sobre lentes. A gente precisa ter em mente também que o fator crop, ou seja, uma câmera cropada e uma câmera full frame, elas vão ter relações diferentes com esse ângulo. O sensor crop, ele tem um fator de corte de mais ou menos 1.5. E aí a gente teria essa condição aqui, ó. Vamos supor que essa lente aqui fosse uma lente 24 milímetros. Se eu estiver utilizando um sensor APS ou um sensor crop, como a gente fala normalmente, esse aqui seria o ângulo de visão que eu teria, tá? Enquanto num sensor full frame eu teria um pouco mais de informação aqui. Então esse aqui é o fator corte da lente, ou seja, como você tem um sensor menor, aquele ângulo que a gente viu lá no começo, vamos voltar aqui, ó. Esse ângulo aqui do sensor, ó, o sensor seria um pouquinho menor, ele estaria mais ou menos aqui. Então essa linha verde estaria um pouquinho mais para baixo, logo
aqui no ponto de convergência o ângulo também sairia um pouco mais apertado, tá? Esse é o fator corte. Não precisa se preocupar com isso ainda. O importante é que você entenda que uma lente 24mm se comporta diferente numa crop do que numa câmera full frame e que você entenda principalmente que 24mm é mais aberto que 35, que é mais aberto que 50 e assim por diante. O próximo ponto a se entender sobre lentes é a abertura. Eu não vou explicar o efeito da abertura na fotografia porque isso é conceito básico, isso tem lá nas primeiras aulas aqui do nosso curso. E aí isso faz parte lá do primeiro módulo, tá? Aqui a gente só vai falar sobre o equipamento em si. Então o segundo passo é entender sobre aberturas da lente. A indicação na lente é sempre da maior abertura possível dessa lente. Você tem uma lente lá que é f1.8, por exemplo, ela está marcada, escrita nela que ela é 1.8, significa que a maior abertura dessa lente é 1.8, tá? Por exemplo, essa lente aqui, ó, é uma 85mm 1.8, tá? 85mm a gente acabou de ver o que é, e aqui f1.8, beleza? 1.8 só, esse FE aqui é outra sigla, tá? A única coisa que interessa pra gente aqui é o 85 e 1.8. 1.8 é a maior abertura dessa lente, mas ela fecha até f22. Então toda vez que você vê lá 1.8, 2.8, 3.5, é a maior abertura. Normalmente não vem escrito no corpo da lente, pelo menos eu nunca vi nenhuma lente que tivesse, qual é a abertura mínima dela, tá? Mas normalmente vai até f22 pelo menos, e algumas lentes chegam até f36, se eu não me engano. Então, por exemplo, essa é uma lente 18-55, é normalmente a lente que vem no kit das câmeras de entrada. Então ela tem aqui algumas informações. É uma lente da Canon, ela é uma lente zoom. Essa sigla aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, e aqui a milimetragem dela, que é 18 até 55, que a gente também já vai ver um pouco mais sobre isso. E aqui tem as informações de abertura. A abertura mínima dessa lente, ele vem sempre indicado por esse número 1, 2 pontos, e aqui vem a abertura, tá? 3.5 é a abertura mínima dessa lente. Percebam que aqui tem outra informação de 5.6 que a gente também vai ver já já. Então aqui a abertura, a abertura máxima, tá? Eu falei mínima, a abertura máxima dessa lente, ela é 3.5 ou 5.6. A gente vai ver isso aqui com mais calma também. O importante aqui, 18mm a 55mm e abertura de 3.5. Toda lente vem informando esses valores aqui. Quando a lente tem uma abertura muito grande, como essa aqui, por exemplo, que é uma 1.8 ou uma lente 1.4, uma lente 2.8, a gente fala que é uma lente clara. O termo que os fotógrafos usam é que eu estou utilizando uma lente clara, ou seja, uma lente com uma grande abertura. Não significa que aquela lente branca que normalmente você vê em fotógrafos de esporte, por exemplo, ela seja uma lente clara. Não é, a gente não chama a lente clara porque ela é branca, a gente chama uma lente clara pela abertura da lente, tá? Pela abertura do diafragma aqui da lente. Isso é uma lente preta e ela é uma lente clara. Essa relação de clara ela tem a ver com a quantidade de luz que vai passar aqui pela lente, tá? E não pela cor da carcaça da lente. Então não confundir, normalmente a Canon tem uma lente branca e acho que a Sony também tem lentes brancas. Não significa que essas lentes brancas são claras, elas são brancas. Ela vai ser clara se ela tiver uma grande abertura. Normalmente essas lentes elas têm uma grande abertura, mas não é sempre. Bom, e a próxima condição das lentes é que essa distância focal que a gente viu agora no começo, por exemplo, essa 85mm que eu tenho aqui, a 35, a 50mm que eu usei de exemplo até agora, elas podem ter uma distância focal variável, tá? Não essas aqui são fixas. Quando você vê lá 85mm é uma lente fixa, ela não tem zoom. Porém, a lente do kit, a lente que vem com as câmeras, como essa 18-55, por exemplo, ela é uma lente com a distância focal variável. Significa que eu consigo alterar a distância desse ponto de convergência para frente ou para trás. E aí eu consigo mudar a distância focal e logo eu vou conseguir mudar aqui o ângulo de visão da lente, tá? Nessa aqui eu não consigo, ela é uma 85 fixa, mas normalmente as lentes vêm com um anel de foco, que é esse cara aqui, e um segundo anel que eu consigo alterar a distância focal. Essa lente que eu estou utilizando, ela tem esse anel aqui que eu consigo alterar
a distância focal, tá? Então aqui eu estou em 17 milímetros e aqui eu estou em mais ou menos 22 milímetros, beleza? Essa é uma lente com a distância focal variável. A 1855, que é a lente do kit, também é uma lente com a distância focal variável. Então essas informações aqui é justamente sobre isso. Ela vai de 18 milímetros até 55 milímetros. Na prática, isso vai ser uma lente que tem uma variação de zoom, tá? Ela aproxima um pouco mais do objeto porque ela consegue mudar a distância do ponto central lá da lente pro sensor. Aqui uma outra lente também com distância variável. Essa aqui é uma 70-200 da Sony. Ela é uma lente branca, por acaso, e é uma lente clara. Ela tem abertura de 2.8, tá? Aqui tem algumas outras informações que a gente vai ver também depois. Cada modelo vai ter alguma característicazinha específica, tá? Mas aqui basicamente é a opção de foco automático ou manual. Aqui é a opção de distância de foco, você pode ter completo ou pode ter de 3 metros a infinito. Normalmente o pessoal usa sempre aqui em full. E aqui o estabilizador de imagem com 2 modos diferentes, tá? Aí é uma característica específica dessa lente, isso aqui não importa tanto para a gente agora. O que importa é que é uma lente com essa distância variável. Eu tenho aqui um anel de foco e um anel para aumentar ou diminuir essa distância. Uma outra lente, também um pouco mais comum, é 55-250. Então aqui mesmo caso eu tenho um anel de foco, que deve ser esse, e um anel do zoom, que deve ser esse aqui, e aqui também algumas opções dela, tá? É uma lente de 55 até 250 milímetros. Outro exemplo, essa aqui é uma lente 24-70 da Canon, ou seja, ela vai de 24 até 70 milímetros. Essa é uma lente 24-70 da Nikon, que vai de 24 a 70 milímetros, e aqui está a abertura dela, ó, 2 pontos, 2.8, tá bom? Então essa é uma lente 2.8, essa aqui também a informação dela fica normalmente aqui na borda, tá? Ó, não dá para ler, mas é uma lente 2.8 também. Quando as lentes são fixas, como essa aqui, por exemplo, nós dizemos que é uma lente prime, tá? Os fotógrafos falam que usam lentes prime, ou seja, são lentes fixas. Quando utiliza a lente com essa distância variável, se diz que utiliza a lente com zoom, né? Uma lente zoom que vai de tanto a tanto. Então, normalmente lente prime ou lente zoom. E o que acontece? Essas lentes com variação de distância, elas funcionam mais ou menos como um binóculo. Aqui tem uma série de lentes, né? Um conjunto de lentes, que conforme você gira esse anel, as lentes se deslocam para frente ou para trás, criando aquele efeito de luneta, tá? Então, normalmente também as lentes prime, que tem menos elementos de vidro, elas costumam ter uma qualidade maior, justamente porque elas têm menos elemento, menos interferência entre a imagem e o sensor, tem menos elementos para a luz passar, tá? Lentes que tem zoom, como essas 24-70 que eu coloquei aqui na tela, elas podem ter uma qualidade muito boa, inclusive essas lentes têm qualidades muito boas, porém elas são muito caras, porque todos aqueles elementos de vidro que tem aqui dentro da lente, eles são de altíssima qualidade, então são lentes muito caras, tá? Normalmente mais caras do que as lentes fixas. Não que as lentes fixas sejam baratas, mas lentes de qualidade fixas normalmente são mais baratas que lentes de qualidade com zoom. Agora vamos voltar aqui num detalhe importante dessa lente 18-55, que eu falei porque a gente ia falar daqui a pouquinho, tá? A gente já entendeu então que é uma lente que vai de 18 milímetros a 55 milímetros. Ela é uma lente com abertura máxima de 3.5 e aqui tem uma outra informação de 5.6. Por quê? O que acontece com essa lente? Conforme você aumenta esse zoom, você sai de 18 e vai para 55, a abertura máxima dela diminui automaticamente, você não tem como controlar isso. Você vai estar lá em 18 milímetros fotografando com abertura de 3.5. Se você der um zoom e ir para 55, a abertura dela vai fechar um pouquinho e vai para 5.6, tá? Por isso que ela tem essas duas informações aqui, ó. Significa que em 18 milímetros ela é 3.5 e que em 55 milímetros ela vai estar em 5.6. E provavelmente ali em 40 ela vai estar em 4 mais ou menos, ou seja, ela vai fechando conforme você aumenta esse zoom, tá? Isso é uma condição da lente, as lentes mais baratas normalmente funcionam dessa forma, porque é muito caro você conseguir
uma lente, para a produção da lente é muito caro você conseguir uma lente que ela tenha a mesma abertura, principalmente se for uma abertura clara, né, uma abertura grande como 1.8, é muito difícil que você consiga isso em todo o range da lente se ela tiver esse movimento de zoom, tá? Então normalmente as lentes mais baratas, elas têm essa condição de quanto mais zoom, mais fechado vai ser o seu diafragma. Essa de 55-250 é a mesma condição, ela começa em 3.5, se eu não me engano, e vai até 5.6 lá em 250, tá? Existem lentes com essa distância variável, como essa 24-70, tanto da Canon quanto da Nikon, que elas têm a abertura 2.8 em toda a extensão, desde 24 até 70, mas são lentes muito mais caras do que aquela 18-55, tá? Não só por isso, mas também pela construção da lente, pelo sistema de foco, pela qualidade dos vidros, como a gente falou anteriormente. Então são lentes bem caras, tá? Tanto essa da Canon quanto essa da Nikon, elas são 24-70 e 2.8 em toda a extensão dela. Aqui uma outra lente também, que é uma Tamron, a gente também vai falar daqui a pouquinho, 17-28, que é exatamente essa lente que eu estou utilizando para gravar essa aula. Ela é 17mm a 28mm e ela é 2.8 aqui em toda a extensão dela, tá? Tanto em 17 quanto em 28, ela é 2.8. Essa também é uma 70-200, é uma lente maravilhosa, inclusive, muito pesada, mas tem uma imagem muito incrível. Ela é 70 até 200, mantendo 2.8 também como abertura máxima, se você quiser. No básico, a gente falou sobre todas as condições da lente, tanto na distância focal quanto na abertura e nessas condições, principalmente de lentes de entrada, 18-55, onde a abertura muda conforme você altera essa distância focal, conforme você altera o zoom da sua lente, tá? Então a gente falou basicamente sobre todas as condições e agora a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclaturas e modelos específicos de lentes. Primeiro, lente é uma forma genérica da gente chamar objetiva. O que a gente está tratando aqui são objetivas. Todas essas lentes que a gente tratou até agora, na verdade, o nome correto seria objetivas. Isso aqui é uma objetiva, tá? Lentes são os conjuntos de vidros que tem aqui dentro e são várias lentes que formam a objetiva. Isso aqui é uma lente, tá? A parte externa aqui é uma lente, a parte daqui é uma lente, mas o conjunto inteiro, o certo seria uma objetiva. Mas normalmente a gente fala uma lente e tá tudo certo, não tem problema nenhum, não precisa pirar com isso, mas eu sei que tem gente chata que vai falar que tá errado isso, tá? Então objetiva é todo o conjunto aqui, é esse equipamento. Lente é qualquer coisa de vidro que tem essa função. Não existe nenhuma regra definida para isso que eu vou falar agora, mas a gente mais ou menos define que a lente ela pode ser dividida em 3 tipos de lente. Lentes angulares ou wide, lentes normais ou teleobjetivas, tá? Não existe uma regra, mas normalmente a gente vai falar que entre 10, 11, 12 até 35 é uma lente angular, sendo que quanto mais aberto for esse ângulo, né, quanto menor for a distância, a gente pode até falar que é uma super angular, porque ela é bem aberta, e angular quando ela chega ali até 35. De 35 até 100 mais ou menos, a gente vai falar que é uma lente normal, ela não é tão angular e ela não é tão fechada, é uma lente normal ou uma objetiva normal, né? E a partir de 100 a gente vai chamar de teleobjetiva, que é uma lente que tem um zoom maior e vai te oferecer uma aproximação maior ali do seu assunto. E ainda existe uma outra característica da lente que é ela ser macro ou não. Quando uma lente é macro, significa que você consegue focar muito próximo do seu objeto. Então você quer fazer uma fotografia, por exemplo, de uma caneta, com uma lente normal, você vai ter que manter uma distância que é a distância mínima de foco dessa lente, tá? Não dá para você focar bem pertinho aqui. Então você tem que manter uma distância mínima. Se você quiser encher o seu quadro, você não consegue chegar perto o suficiente. Uma lente macro vai te permitir isso, ela vai permitir que você consiga focar com uma distância bem pequena do seu objeto, tá? Isso que é uma lente macro, e ela pode ser 50mm macro, pode ser 100mm macro, aí depende do teu uso, mas é importante saber que se for uma lente que tem a indicação que além
da abertura dela e da distância focal, ela também é macro, significa que você vai conseguir fotografar bem perto ali do seu objeto, tá? Existem outros tipos de lentes, como tilt shift, por exemplo, que criam um efeito mais criativo. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem, mas não é o objetivo desse vídeo, já é uma lente também bem específica para alguns casos. E além dessa grande angular, da super angular, angular e normal e teleobjetiva, também tem aquela lente que a gente chama de olho de peixe, que é uma lente que é muito angular, ela tem 180 graus de visão e ela deforma toda a borda, criando um aspecto esférico, tá? Vou colocar algumas fotos aqui. Então essa é uma foto feita com uma lente grande angular, tá? Uma olho de peixe. Aqui uma outra foto também feita com olho de peixe, então percebam que ela tem até uma vinheta aqui na parte da lateral e ela fotografa mais ou menos com esse formato esférico aqui, ó. Então quem está nas bordas aqui acaba ficando bem deformado, tá? Ó. Aqui mais uma, ó. Então percebam a torre bem torta, as colunas aqui da janela também bem tortas, tá? E aqui algumas fotos feitas com lente macro. Essa aqui foi feita com uma lente macro, essa aqui também. E aqui uma outra foto com lente macro, tá? Você só consegue fotografar tão próximo quanto essa foto aqui ou quanto essa do inseto se você estiver utilizando uma lente macro, tá? Existem alguns acessórios que você consegue colocar na sua lente normal e aproximar um pouco, mas a melhor qualidade, o melhor resultado sempre vai ser com uma lente macro. Estamos quase acabando aqui o nosso guia sobre lentes. O próximo passo aqui que a gente vai falar é sobre autofoco da lente, tá? A maioria das lentes mais novas, elas têm o autofoco, tá? Mas existem lentes que só têm opção de foco manual. E aí normalmente você vai ter uma chavinha como essa aqui, ó, que te mostra que está com foco automático ou que está com foco manual, tá? Normalmente o autofoco vem com a sigla AF e o foco manual vem com a sigla MF. E tem um detalhe muito importante para falar sobre autofoco também, principalmente para as câmeras e lentes de entrada, tá? Que nem todas as lentes que têm a indicação de autofoco, ela funciona com esse foco automático em qualquer câmera. Principalmente as câmeras de entrada da Nikon, tem que tomar cuidado com esse detalhe. Nas lentes Nikon, como essas duas aqui, ó, as duas são 50mm, essa aqui é da série D, essa aqui é da série G. Esse aqui é o modelo da lente, tá? Existem vários modelos de cada marca, no caso aqui a Nikon tem a série D, que são essas lentes aqui com um anel de abertura dessa forma, e a série G, que é a lente mais comum aí da Nikon, tá? Então vejam bem, aqui eu tenho 50mm 1.8 com AF, ou seja, é uma lente com foco automático. E aqui eu tenho uma 50mm 1.8 com AFS, tá? Essa aqui é a grande diferença, principalmente para quem usa a Nikon, tá? A linha que tem somente AF, ela só funciona o autofoco se a sua câmera tiver motor de foco embutido nela, o que não acontece nas câmeras de entrada da Nikon. Então D3200, D5000, D5000 alguma coisa, essas câmeras elas não têm um motor de foco embutido na câmera. Diferente das linhas de entrada da Canon, por exemplo, a T3i, T5i, T6i, SL2, SL3, todas essas câmeras têm um motor de foco embutido no corpo da câmera. Então não tem tanto problema para Canon, mas para Nikon, se você vai comprar a sua segunda lente, uma 50mm, por exemplo, você vai ter que comprar, se a sua câmera for uma D3200 ou alguma coisa parecida, você vai ter que comprar uma câmera com essa sigla aqui, ó, AFS, uma lente, né? Você vai ter que comprar uma lente com a sigla AFS. Significa que essa lente aqui, ela tem um motor de foco embutido nela, então não precisa ter na câmera. E aqui não, aqui você precisa de uma câmera com um motor de foco. E isso claramente vai refletir no preço, né? Essa lente custa 850, essa lente custa 1.700, tá? Então tem que tomar cuidado, principalmente para quem usa Nikon, com essa questão de autofocos. A partir das câmeras intermediárias já não tem mais tanto problema, porque todas as câmeras vão ter esse motor de foco embutido. Outra característica das lentes é a condição de ter estabilizador ou não. Normalmente as câmeras da Canon vêm com a informação IS, tá aqui ó, IS,
ou as lentes da Nikon vêm com a informação VR, tá? É a mesma coisa, estabilizador de imagem e estabilizador de imagem. Isso significa que essas lentes, ela tem um dispositivo, um equipamento instalado nela, que elas conseguem reduzir um pouco o teu movimento de vibração ali na hora que você estiver fotografando. Então você pode utilizar velocidades mais baixas e a câmera vai ter essa compensação ali para não tremer na sua foto. E agora finalmente sobre modelos e marcas, tá? Todas as marcas têm o seu próprio encaixe, sua própria boca ali, sua rosca para encaixar a lente. Isso significa que você não vai conseguir utilizar uma lente Sony com encaixe Sony numa lente Canon ou uma câmera ou uma lente Nikon numa câmera Canon, tá? Você não consegue usar uma marca de uma lente com a câmera de outra marca. Você tem que comprar uma lente Canon para a câmera Canon, uma lente Nikon para uma câmera Nikon, tá? Os encaixes são diferentes. Não tem como encaixar essa lente aqui numa câmera Canon, por exemplo, tá? Porém, existem marcas, outras marcas, né, de terceiros, como Sigma, Tokina, Tamron, que é essa que eu estou utilizando, que elas fabricam lentes para outras marcas. Elas não têm o corpo da câmera, então elas só fabricam lentes. Porém, quando você for comprar uma marca de terceiro, como a Sigma, por exemplo, que tem uma linha muito boa, que é a Sigma Art, você tem que comprar a lente que você quer. Vamos supor que você queira uma 35mm, você tem que comprar uma 35mm da Sigma para Nikon, ou para Canon, ou para Sony, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 lentes. Elas são exatamente as mesmas lentes. 35mm 1.4, 35.4, 35.4. Só que essa é Nikon F, aqui é Canon EF e aqui é Sony E, tá? Então significa que o encaixe aqui é para Nikon F, porque antigamente existia mais de um encaixe para Nikon. Aqui é Canon EF, também o mesmo caso, e aqui para Sony E, tá? Essa lente aqui é Sony E, por exemplo. Isso vai estar escrito no manual da sua câmera, ou na borda ali da sua câmera também vem essa informação, tá? Aqui está escrito aqui na tampinha também, ó. Olha lá, Sony E, tá? Então, quando você for comprar uma lente de outra marca, você tem que se atentar a esse detalhe aí, que a mesma marca ela faz lentes para todas as outras marcas. E ainda existem lentes que foram feitas especialmente para crop e lentes que foram feitas para full frame. Normalmente, lentes que foram feitas para câmera full frame funcionam sem problema nenhum em câmeras crop, porém lentes que foram feitas para câmeras crop ou não funcionam em câmeras full frame ou elas funcionam com limitações de ângulo de visão, tá? Então existem lentes full frame e lentes crop. Se você vai comprar uma lente e futuramente você pretende investir em uma câmera full frame, já é melhor você comprar uma lente full frame, porque você vai poder utilizar ela na sua câmera atual e depois você pode carregar ela para uma câmera full frame também sem problemas. Se a câmera for crop, você não vai conseguir utilizar na sua câmera full frame. Então um detalhe importante, principalmente para Canon, é que a sigla EFS que a gente viu até agora, ela é uma lente para encaixe de câmera crop. Normalmente ela vai ter esse quadradinho branco, tá? Que ela é a sigla EF-S ou FS, tudo junto. E a lente full frame, ela vai ter essa bolinha vermelha. Então se você pegar a tua lente Canon agora e olhar, for um quadradinho branco, é uma lente que só funciona com câmeras crop. Você não vai conseguir encaixar essa lente, ela nem vai entrar no bocal da sua câmera full frame, tá? Se ela tiver uma bolinha vermelha, ela vai encaixar tanto na crop quanto na full frame, beleza? E a sigla é EF. Voltando aqui então para nossa 1855, que é a lente do kit, ó, tá aqui, ó. EF-S 1855 3556. A gente já entendeu tudo que tem aqui nessa lente agora. EFS, que é crop, 1855 a distância lá do sensor para o ponto central da lente, abertura máxima em 18, abertura máxima em 55 e é uma lente com estabilizador de imagem. Esse 2 aqui é o modelo da lente, significa que é a segunda versão para essa lente que a Canon fez 1855. Acho que já tem até a terceira versão também. E essa última informação que a gente não falou ainda, 58mm com esse símbolo, é o tamanho
é o tamanho da rosca da sua lente. Para quê? Para você colocar um filtro como esse aqui, por exemplo, ó. Tá? Então essa lente aqui, ó, ela é, deixa eu ver se dá para ver aqui na câmera. Olha lá, a rosca dela é 67 milímetros. Significa que se eu quiser comprar um filtro de proteção como esse, eu tenho que comprar um filtro do tamanho 67 milímetros. No caso da 1855, tem que comprar um filtro com 58 milímetros, tá? E aí você vai conseguir encaixar ela aqui, ó. Pode ser um filtro de proteção ou um filtro de efeito, o importante é que seja do tamanho certo da rosca. Então aqui voltando, a gente tem a lente com a marquinha quadrada, crop EFS, com a bolinha vermelha EF, tá? Isso é só para Canon. Na Nikon é diferente. Eu tenho a informação aqui, ó, DX, quando essa lente é para câmera crop, ou não tenho informação nenhuma nessa lente, ou eu tenho a sigla FX em algum lugar, tá? Normalmente ela vem dessa forma. Se não tem nenhuma informação, significa que é uma lente FX. Se ela tem essa etiqueta aqui com um DX, é uma lente crop, beleza? No caso da Nikon, você até consegue encaixar, se eu não me engano, pelo menos na Sony é assim, você consegue encaixar uma lente crop na câmera full frame, porém ela vai ficar com uma vinheta preta na borda, tá? Ela não vai funcionar 100% ocupando o quadro inteiro, vai ser como se você perdesse um pouquinho do seu sensor. E aqui é o mesmo caso, ó, eu tenho uma AFS 35mm 1.8 e uma AFS 35mm 1.8. Diferença que essa é crop e essa aqui é full frame. Para finalizar aqui também, todas as lentes têm modelos top de linha, modelos de entrada e alguns modelos ali intermediários, tá? Isso vão ser essas siglas aqui, ó, ED, G, né, que é essa linha da Nikon, ED aqui é alguma coisa relacionada ao cristal do vidro, se eu não me engano, e aí assim por diante. Você tem vários modelos de marcas diferentes, tá? E todas têm a linha top, que é, no caso da Canon, a série L, que normalmente ela vem indicada por essa borda vermelha aqui, ó, tá? Tem gente que acha que toda lente branca, somente as lentes brancas que são as tops de linha da Canon, que somente a série L são as lentes brancas. Não, tem lente que é preta também, com a bordinha vermelha aqui, ó, tá? Isso aqui é uma lente L, é uma lente top de linha da Canon, é uma 35mm 1.4. E a Nikon tem uma lente que é equivalente a essa. Normalmente isso acontece também quando uma marca lança uma lente com alguma característica, a outra marca vai lá e lança uma similar, tá? Normalmente quase todas as lentes que você encontra para Nikon, você encontra para Canon. E aqui uma Nikon também 35mm, 1.4, aqui da série N, tá? Que significa que é a lente top de linha da Nikon. Então, série L e série N são as duas lentes tops de linha aí das duas marcas. Aqui as lentes de entrada da Canon e da Nikon. Então aqui eu tenho uma EFS 18-55mm, que é a lente do kit, e aqui eu tenho uma 18-55 também aqui da série G DX, ou seja, uma lente para câmeras crop. Essa aqui tem estabilizador de imagem e essa aqui também tem, porque tem a sigla VR aqui, ó. E agora vamos fazer um exercício aqui, ó, para a gente identificar essas lentes. Essa aqui é uma lente Canon, que eu sei que é uma lente Canon, tá? Apesar de não estar escrito aqui, ela é uma lente Canon. E é uma lente, vamos ver aqui, milimetragem dela aqui, ó, distância focal, ela vai de 10 a 22 milímetros, ou seja, uma lente bem angular, né? É uma EFS, ou seja, é para crop. Ela só vai encaixar em câmeras crop da Canon, não vai encaixar em câmeras full frame. E ela tem uma abertura de 3.5 em 10 milímetros e de 4.5 em 22 milímetros, tá? Lembrando que a gente já viu também o SM, aqui é o modelo da lente, que é ultrasonic alguma coisa, que é o tipo de sistema de foco da lente, tá? E aqui também tem as mesmas informações, tá? Aqui tem o tamanho da rosca, ó, não dá para ver, mas deve ser 70 milímetros, alguma coisa assim, beleza? Então, fechando, é uma lente 10 a 22 milímetros, aqui é o anel de distância focal e aqui é o anel de ajuste de foco, tá? 10-22 FS com abertura de 3.5 a 4.5. Próxima lente é uma Nikon
ela é DX, então ela é para crop, ela tem estabilizador de imagem, ela é 18 até 140 milímetros, ela vai de 18 milímetros até 140 que está aqui atrás, tá? Anel aqui de ajuste de distância e anel de ajuste de foco. Ela tem abertura de 3.5 aqui em 18 e abertura máxima aqui de 5.6 em 140. Lembrando que ela vai de 3.5 até provavelmente 22 ou mais, eu não conheço essa lente, ou 5.6 até 22 ou mais. Essas aqui são as aberturas máximas da lente, tá? Somente essa informação que a gente vai ter. A gente nunca vai ter a informação da abertura mínima da sua lente. E qual é a melhor lente para cada situação? Não tem regra, isso vai depender do seu estilo de fotografia e do que você quer fotografar. Mas basicamente, lentes wide, elas funcionam muito bem para paisagens, por exemplo, que você consegue incluir mais elementos na sua imagem, mas não funcionam tão bem para retratos, porque você vai deformar as pessoas se você fotografar, por exemplo, em 24mm, principalmente se você estiver muito perto do assunto, tá? Então, normalmente, lentes wide são boas para paisagens e para fotos que você quer inserir todo o contexto. Lentes normais, ali de 35 a 100 milímetros, são lentes boas para o dia a dia, para festa, para viagem, para lentes ali que são coringas, que dá para funcionar para qualquer coisa, inclusive paisagens, e também retratos. São lentes que, para fazer retratos, você vai ter um pouco mais ali de fidelidade ao que você está fotografando. E lentes telezoom, que são ali de 100, 200, 300, 400, 800 milímetros, são boas quando você não pode se aproximar do assunto e você quer ter uma foto com o quadro cheio. Então, por exemplo, fotografar pássaros, que você não consegue se aproximar do assunto, fotografar esportes, por exemplo, ou qualquer outra condição que você não pode se aproximar muito ali para fazer a sua foto, você pode usar uma lente tele, que também é muito boa para retrato, também não tem problema nenhum. Então tudo depende de como você vai fotografar e do seu estilo. Eu conheço fotógrafos que fazem retratos incríveis com lentes 24mm, por exemplo, e conheço fotógrafos que fazem fotos de natureza com 70-200. Então, cada um acaba entendendo melhor qual é a situação e qual lente melhor para cada situação. No meu caso, que fotografo casamentos, eu trabalho da seguinte forma. Making off e decoração eu utilizo a 35mm e a 50mm. Na cerimônia eu utilizo a 35 e a 85mm. No ensaio eu também utilizo 35 e 85 e na festa eu utilizo essa lente aqui que é a 17-28, tá? Então para mim, para o meu tipo de fotografia, para o jeito que eu fotografo, essa é a melhor condição. Eu tenho uma lente um pouco mais fechada e uma lente mais coringa ali para o making off. Tem uma lente mais aberta e uma lente mais fechada para cerimônia e ensaio e uma lente bem aberta para as fotos de festa, beleza? Espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado esse vídeo. Acho que ficou muito longo, então se você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, você é um herói. Eu quero que você comente aqui embaixo se você chegou até esse ponto, tá? Agradeço demais se você tenha assistido, se tenha curtido. Deixa seu comentário aqui e compartilha se você achar que vai ser útil para alguém esse vídeo aqui também, tá? Se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!